Direto da redação. A Petrobras consumou um lucro líquido de 36,6 bilhões no ano de 2024. É o que você vai conferir agora na informação com a repórter Priscila Mazenotti, da Agência Nacional. 36 bilhões e 600 milhões de reais. Esse foi o lucro líquido da Petrobras no ano passado. O valor equivale a 7 bilhões e meio de dólares, é o que mostra o relatório de desempenho divulgado pela estatal. Se comparado com 2023, o lucro é menor, quando o resultado líquido foi de 124,6 bilhões de reais. O motivo foi a variação cambial em dívidas entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior. Mesmo assim, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou a geração operacional de 38 bilhões e a dívida financeira de 23 bilhões de dólares, que está no menor nível desde 2008. Só para explicar, entre os principais fatores de redução de lucro, além da variação cambial, estão a transição tributária e o volume de produção de petróleo. E em relação a outros números, a Petrobras investiu 91 bilhões de reais em projetos no ano passado, pagou 102,6 bilhões em dividendos e 270 bi em tributos aos cofres públicos, o segundo maior em 10 anos. Já em relação à produção, foram 2,7 milhões de barris de óleo e gás natural e 154% de índice de reposição de reservas. Recorde também na produção de gasolina e diesel S10. Detalhe, o diesel produzido pela Petrobras no ano passado é suficiente para abastecer quase 1,5 milhão de caminhões. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Foi um ano assim de estabilização do preço do barril do petróleo em nível mundial. O barril do petróleo ele ficou na faixa ali, ele desceu de 80 dólares, ficou aí na casa dos 70 dólares. A Petrobras publicou recentemente o seu plano de negócio para o próximo quadriênio e mostrou que está preparada. A Petrobras ela vai ter lucro, está preparada para ter uma lucratividade com um barril do petróleo cotado até 28 dólares. Ela se preparou para o pior no mercado. Mas o que o mercado aponta agora para o barril do petróleo é que ele esteja nessa estabilização entre 70, nessa faixa, 70 a 80 dólares. Há quem diga que o petróleo vai chegar aí nos próximos anos, nos próximos meses, a 60 dólares o barril. E com o avanço de novas fontes energéticas, de bateria de lítio, por exemplo, os carros movidos a energia, que essa cotação vai levar o barril do petróleo até 2030 ao patamar de 40 dólares. Então, o petróleo ele vai perdendo um pouco de sua hegemonia no mercado como principal matriz energética, e a diversificação vai derrubar a cotação do barril do petróleo. E o que a Petrobras ela vai fazer agora? A Petrobras ela descobriu um mega poço na camada do pré-sal. Ela conseguiu ali uma descoberta no poço, no campo de Búzios. É o maior poço de petróleo na camada do pré-sal até aqui. Isso significa mais dinheiro em termos de royalties de petróleo para Maricá, Niterói, cidade do Rio de Janeiro. Isso significa mais dividendos que a Petrobras vai pagar aos seus acionistas. Isso significa maior rentabilidade para a empresa e também mais dinheiro para a Petrobras apostar num caminho que já começou há algum tempo, que é a diversificação da matriz energética. E segundo a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, você vai conferir numa entrevista agora, a Petrobras ela vai apostar muito nessa diversificação de matriz energética financiada por essas descobertas, a do Campo de Búzios. E a Petrobras também nesse momento mira para a extração de petróleo em uma outra faixa, que é na zona equatorial, lá na região do Amazonas. E tem muito petróleo. Há quem diga que as reservas petrolíferas naquela região também
elas são gigantescas. Então, com essa diversificação de matriz energética, o que a estatal ou a semi-estatal ela procura fazer nesse momento é começar a apostar em outras cestas, botar dinheiro em outras cestinhas, e não apenas em petróleo e gás. Mas tem uma entrevista agora com a Magda Chabrian, que você vai conferir, e quem vai entrevistá-lo nos estúdios da TV Brasil é o... Você vai conferir que é o Guilherme Portanova. Mas antes de entrar propriamente no estúdio do Guilherme Portanova, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui já para a presidente, para extrair essa resposta, porque tem aí nessa entrevista que ela concedeu, é saber qual foi o impacto dessa variação do petróleo do exercício de 2024 na queda de rentabilidade da Petrobras. Ainda que a empresa ela tenha contabilizado esse lucro líquido no patamar de 36,6 bilhões, o endividamento está na faixa de 23 bilhões, nós estamos falando, preste atenção, na ordem de reais, tá? 23 bilhões de reais. E certamente que essa queda no barril do petróleo e a cotação do dólar, eu tenho a ligeira impressão que deve ter impactado nesse balanço que a empresa acaba de divulgar. Mas eu gostaria de saber da presidente da Petrobras, e creio que essas respostas ela tem também no decorrer dessa entrevista com o Guilherme Portanova. Vamos à entrevista com a presidente, se ela nos responde já nessa primeira fase, essa questão do impacto do exercício 2024. O impacto no nosso lucro contábil, né, ao longo de 24, e que está longe de ter impacto no caixa, nenhum impacto no caixa, ele foi de cerca de 59 bilhões de reais por conta da desvalorização cambial. Então, toda vez que o dólar se valoriza, né, o real se desvaloriza, a gente tem um impacto negativo no lucro da Petrobras, e quando acontece o oposto, né, quando o real se valoriza, isso vira lucro, né, lucro contábil, nenhum dos dois com impacto no caixa. Bom, mas a senhora fala da diferença contábil e não uma diferença operacional, ou seja, a operação é lucrativa, o que houve foi uma questão contábil. Pode explicar um pouquinho para a gente a diferença, para o público que está nos assistindo? Posso sim. A Petrobras é uma tremenda geradora de caixa, né? Então, quando a gente fala de fluxo de caixa livre, a gente vê uma empresa que conseguiu produzir, em termos de fluxo de caixa livre, 204 bilhões de reais, né? Pagamos dividendos entre ordinários e extraordinários de 102,6 bilhões de reais e terminamos o ano com um endividamento financeiro menor do que entramos, né, sendo um endividamento financeiro dos menores desde 2008, né? Então, isso mostra a saúde financeira da Petrobras e o impacto muito grande da geração de caixa da Petrobras em toda a sua saúde financeira. Bom, a Petrobras investiu mais do que estava inclusive previsto, 2 bilhões de reais a mais, e a senhora tem costume de dizer, tem dito que está com o pé no acelerador. Eu queria entender quais projetos mais receberam investimento e quais estão sendo acelerados prioritariamente. Tá bom, então vamos lá. No nosso planejamento estratégico, a gente tem prevista a entrada de 10 plataformas de grande porte, né? Nosso principal ativo é o Campo de Búzios. O Campo de Búzios ele está hoje chegando a 800 mil barris por dia, e é um campo que, quando a gente olha para frente, a gente enxerga até 2030 esse campo produzindo 2 milhões de barris por dia. Ao atingir essa produção, a gente vai estar com um único campo capaz de produzir muito mais do que muito país produtor e exportador de petróleo consegue, né? Nosso foco no planejamento estratégico é exploração e produção. Nossos ativos são classe mundial. Nosso maior campo, que é Tupi, está produzindo aí 850 mil barris. Nosso Campo de Búzios, né, com essa antecipação
duplicação do FPSO Almirante Tamandaré, a gente já tem aí um poço conectado que já vai chegando a 30 para 40 mil barris por dia, com potencial de produzir em um único poço 70 mil barris por dia, né? E é esses ativos classe mundial que vão gerar um encaixe capaz de fazer a Petrobras enfrentar a transição energética e liderar no Brasil uma transição energética justa, né? E uma coisa que é muito importante dizer é que a Petrobras prevê investimentos em transição energética da ordem de 15% do seu investimento total no quinquênio, mas que nenhum desses projetos será feito se ele não for atrativo por ele mesmo, né? Então nós temos procedimentos rígidos de aplicação de capital. Qualquer projeto que a gente leve à frente, que viabilize, seja aprovado na diretoria e no nosso conselho de administração, tem que ser econômico em 3 cenários, né? Nos moderados e otimistas, e qualquer projeto de transição energética tem que também passar por essa governança. Veja bem algumas observações aqui, algumas pinceladas nessa entrevista da presidente da Petrobras, a Magda Chambriard. Ela destaca ali o potencial do campo de Búzios. Segundo ela, os números que ela fala ali são números grandiosos. 2 milhões de barris de produção, de barris dia de produção. Atualmente o maior campo, o campo de Tupi, também na camada aí do pré-sal, ele produz na ordem de 800 mil barris dia. Nós estamos falando agora, acabou de anunciar que esse campo aí de Búzios vai chegar a 2 milhões de barris dia. O Brasil recentemente aceitou o convite para participar da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São os países que formam o cartel do mercado de petróleo, que ditam as regras com suas decisões sobre produção ou retração na produção, que dita as regras da cotação do barril do petróleo no mundo. Porque se você tem muita oferta de petróleo, você derruba o preço. Se você restringe a oferta de petróleo, você eleva o preço da cotação de petróleo. Então, o campo de Búzios, hoje, o Brasil vai se tornar um dos grandes produtores de petróleo e vai produzir mais petróleo do que países que integram a OPEP. O Brasil, ele chega sendo um player hoje na produção de petróleo, graças à capacidade tecnológica atingida pela Petrobras, na prospecção, extração, produção de petróleo em camadas ultra profundas. A Petrobras consegue extrair em camadas ultra profundas um barril de petróleo a um preço extremamente competitivo, a $3,5, a $3 o barril de petróleo. Consegue extrair petróleo em camadas ultra profundas a um custo bem menor do que as empresas extraem em terra no Oriente Médio. Isso é um marco. A Petrobras hoje é um erro definir a Petrobras como uma empresa estatal, porque não é mais uma empresa estatal. Ela é uma empresa semi-estatal. A Petrobras ela tem investimento, o governo é o acionista majoritário, com 50,1% das ações. O restante dessas ações elas são pulverizadas entre os investidores, fundos internacionais, investidores privados, que formam um conselho de administração em que o presidente da Petrobras não toma uma decisão sem aprovação desse conselho. Ela é uma empresa semi-estatal. Ela não é uma empresa 100% estatal. E o que também a presidente da Petrobras ela definiu aí, e que a gente precisa pontuar aqui, é que a semi-estatal Petrobras, que é uma multinacional, Petrobras não é uma empresa que está presente só no Brasil, ela é uma empresa que ela tem outras empresas criadas pelo CNPJ dela operando internacionalmente, ela tem refinarias fora do Brasil, que são outras personalidades, pessoas jurídicas que pertencem à Petrobras, que fazem parte do grupo Petrobras, e ela tem um portfólio de negócio que é assim formidável, é grandioso. Então é uma empresa que ela é grande, não é a Petrobras não é uma empresa qualquer, é uma das maiores multinacionais do mundo. E ela fala em
transição e aposta cada vez maior em transição energética. Isso quer dizer que a Petrobras vai começar a produzir daqui a pouco carro, bateria de lítio, vai começar a produzir energia a partir do gás, com usinas eólicas em alto mar, vai fazer, vai gerar energia a partir do sistema fotovoltaico para vender energia também. Então ela tem um portfólio, ela está começando a fazer uma transição e não vai ficar só em petróleo. Petróleo vai acabar da noite para o dia? Obviamente que não. O mundo é muito viciado em petróleo. O mundo ainda precisa muito do petróleo. E petróleo não é só gasolina, não é só óleo diesel, não é apenas gás natural que fomenta carro, que fomenta usinas, fornos, nada disso. A Petrobras não é só o combustível, né? O petróleo não é só isso. Petróleo, a partir do petróleo, você beneficia um monte de coisa. É plástico, é caneta, tem móveis, asfalto, você tem um monte de coisa que se faz a partir do petróleo. E você não vai romper essa cadeia de produção, você não acaba com isso da noite para o dia. Você não se desmonta essa estrutura, isso é muito gradativo, isso vai demandar ainda muitos anos. O petróleo, a projeção é essa, vai continuar rendendo muitos dividendos pelos próximos 50, 40 anos. Então há muito que se extrair de petróleo ainda em todo o território nacional, em todo o Brasil, há muito que exportar em termos de petróleo, há muito dinheiro a se fazer ainda com o petróleo. E você hoje tirar o mundo dessa dependência repentina do petróleo, você provoca uma quebradeira em toda a cadeia de fornecimento, em toda uma cadeia de produção, que é um negócio monumental. Se acabasse da noite para o dia com o petróleo, o impacto econômico disso, o impacto social dessa mudança seria terrível. Você estaria condenando toda uma indústria, toda uma cadeia de trabalhadores a fechar as portas, a acabar, a encerrar um ciclo. Isso não se faz assim. É por isso que se fala, é por isso que o termo é transição energética. O mundo começa, nesse momento, uma transição energética, saindo do petróleo, ingressando na adoção de outras energias alternativas, para daí você sair reduzindo gradativamente a dependência do petróleo, porque você não pode ficar dependente de uma única matriz energética. Talvez o mais correto, o mais sensato seria utilizar agora a diversificação energética, uma transição para uma diversificação energética. Talvez fosse mais sensato agora empregar esse termo. Mas ainda chamando a atenção aqui para a Petrobras esses investimentos, porque ele afeta diretamente aqui o interesse de toda uma região, de toda uma bacia, a Bacia de Santos, a Bacia de Campos. Nós temos aqui no radar vários municípios e estados petrorrentistas que são totalmente dependentes do petróleo. O que a presidente da Petrobras ela está sinalizando para essas cidades, para esses prefeitos, para esses governadores, é que esse modelo, esse atrelamento, ela não fala isso, mas as declarações dela descortinam isso. Essa deveria ser a interpretação dessas pessoas. Esse atrelamento de orçamentos, a repasse de royalties de petróleo, a repasse de participação especial em função da produção de petróleo, esse ciclo ele já está entrando numa fase de esgotamento. Por algumas razões. Primeiro delas é a transição energética. Nós estamos saindo de uma matriz energética, diversificando para encontrar outras matrizes energéticas. Você vai diminuir dependência e rentabilidade para quem sobrevive disso. E em outro detalhe que ela não fala aí, mas que eu vou acrescentar, é um tempero, é uma pimenta. Neste exato momento, antes do carnaval, isso vai se acentuar depois do carnaval,
os outros municípios e estados brasileiros, os municípios que fazem parte da Confederação Nacional dos Municípios e outras entidades correlatas, esses municípios, eles estão empenhados em chegar ao Supremo Tribunal Federal e enquadrar a Suprema Corte, perguntando o seguinte: quando é que vocês vão julgar aquela ação direta de inconstitucionalidade, aquela liminar da ministra Carmen Lúcia, que está impedindo que entre em vigor uma lei que redistribui os royalties do petróleo para todos os estados e municípios brasileiros? Em algum momento aquilo vai ter que ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Alguns deputados aqui da região lá atrás tentaram chegar ao Supremo, fazer ali articulações políticas para impedir esse julgamento, para tentar deixar isso morno, deixar cozinhando. E a ministra Carmen Lúcia, quando ela encontrou alguns desses parlamentares, ela falava o seguinte: olha, vá resolver essa coisa pelo campo político lá no Congresso Nacional, se entenda vocês, porque aqui no Supremo Tribunal Federal, quando isso for julgado, a decisão ela vai ser jurídica. E as pessoas que conversaram com a ministra Carmen Lúcia naquele momento ali, pelo semblante, eles se identificaram o seguinte: que vem pau, que a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando chegar, quando bater na mesa, quando a decisão for jurídica, eles vão acolher a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e vão acabar redistribuindo royalties para o Brasil inteiro. Isso vai representar, sabe o quê? A falência de cidades como Campos, como tantas outras cidades que surgiram em função de royalties do petróleo aqui na região, de vários municípios. Isso vai representar falência, o esvaziamento de Rio das Ostras, falência de Cabo Frio, falência de muitas cidades que ao longo de 3 décadas, 4 décadas, ficaram viciadas em royalties do petróleo. Mas fizeram farra com o dinheiro de royalties de petróleo. Nós temos uma cidade, por exemplo, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, que deveria ser uma cidade talvez padrão em termos de investimento e recursos de royalties, que é a cidade de Campos dos Goytacazes. O que essa cidade produziu ao longo de 4 décadas recebendo muito dinheiro de royalties de petróleo? Produziu 50% de sua população apegada a programas sociais, no Cade Único. Quase 50% da população hoje no Cade Único, ou recebendo cartão Goitacá, antigo cheque cidadão, ou recebendo Bolsa Família, ou recebendo LOAS, ou recebendo algum benefício de governo. As pessoas não estão no mercado de trabalho, estão no Cade Único. E a cidade festeja todo ano quando sai 1.000 pessoas do Cade Único, quando sai 5.000 pessoas do Cade Único, levanta isso como troféu. 5 pessoas saíram do Cade Único. Mas não explica, porque saíram porque morreram, não foi porque entraram no mercado de trabalho. Porque a cidade, a estatística de geração de empregos é em queda. Pode verificar aí no CAGED. Cidade todo mês, a cada trimestre, a cada semestre, perde 1.000 empregos, 1.500 empregos. A cidade não tem dinamismo econômico. Aí quando você atravessa a fronteira, vai até Macaé, você encontra uma cidade industrializada com arrecadação própria maior do que a arrecadação de petróleo. Uma cidade que atingiu um dinamismo econômico sem precedente. Por quê? Por causa da visão correta do processo, encadeamento que conseguiu criar econômico com a indústria do petróleo, enquanto que a cidade, que é a maior cidade do norte do estado, não conseguiu isso. A sua classe política prefere a política do pão e circo, prefere a política da sacanagem, prefere a política dos reboques, prefere a política... São políticos profissionais que não têm profissão, sobrevivem do orçamento público e fazem com o orçamento público aquilo que deveriam fazer na latrina. A cidade não evoluiu, está condenada. Eu aconselho que você compartilhe essa reportagem aí, essa entrevista da presidente da Petrobras, e compartilhe sobretudo com as pessoas essa interpretação contextual dessa entrevista, porque está delineando, ela está dizendo nas entrelinhas muitas coisas.